Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Estamos abrindo 2025 com uma convidada especial, Luísa Dulce, eleita vereadora em Belo Horizonte, que fez um programa ano passado também com um conteúdo maravilhoso. E agora, celebrando a democracia, estamos aqui, né? Continuamos aqui, não é assim, Luísa? Não. Luísa Dulce é vereadora eleita em Belo Horizonte. Eu não posso deixar de te dar os parabéns ao vivo, porque eu já te dei os parabéns, mas você sabe que eu vou de orgulho, né? Então, estou muito feliz com sua eleição. Luísa é economista, é doutora em sociologia pelo FMG, né? E foi eleita agora, vereadora, está iniciando o trabalho agora. E aí eu acho que é fundamental a gente esclarecer primeiro o que é que um vereador faz para a população, né? Quais são as funções do vereador, como que ele trabalha, se você quiser começar explicando pra gente. Primeiro quero agradecer demais aqui o Direito em Ação, Paula, Flávio, né, pelo Davi, pela oportunidade e dizer que aquele programa que eu estive aqui no final do ano passado foi muito importante pra gente poder conversar com as pessoas, sabe? Circulou bastante, poder expor as ideias, o que a gente estava pensando para a cidade e deu certo, né? Fui eleita vereadora de Belo Horizonte. E já, né, seguindo com essa pergunta, Paulo, que você coloca, que é muito importante. O que faz, né, um vereador ou uma vereadora? Então, aqui em Belo Horizonte são 41, né, vereadores e vereadoras na Câmara Municipal. E eu posso dizer assim, que a gente tem três frentes, né, três principais objetivos assim, de um trabalho de um vereador no Legislativo. O primeiro, que talvez seja o mais conhecido, que é fazer leis, né? Fazer e melhorar leis da cidade. E aí a gente pode falar, por exemplo, uma lei do Código de Posturas do município, uma lei que estabelece os direitos dos trabalhadores da assistência social. Recentemente, no final de dezembro, a Câmara aprovou a reforma administrativa da Prefeitura, né, que diz quais são as secretarias que a Prefeitura tem, quais são os cargos, quais são as áreas de atuação da Prefeitura. Então, a gente faz leis, a gente melhora as leis da cidade, né? Mas a gente também fiscaliza o trabalho da prefeitura. Isso é muito importante, né? As contas do município, as obras que o prefeito se propõe a fazer, a gente está ali fazendo a fiscalização. Se tem algum serviço público que não está sendo prestado de forma correta, o vereador também pode ir lá, pode fazer audiência pública, pode fazer visita técnica no posto de saúde, na escola, enfim, acompanhar, né, fiscalizar esse trabalho da prefeitura. E uma terceira frente, né, um terceiro objetivo, é que é um espaço político, né? O vereador, ele é um ator político da cidade que ele apoia causas importantes, né? Então, causa dos educadores, né, da educação, da saúde, das mulheres, da juventude, da cultura. Enfim, é nosso papel também estar presente na cidade. Se está tendo uma manifestação, se está tendo algum fórum que está discutindo um tema importante. Então, essas três frentes, né? Legislativo, a fiscalização da prefeitura e uma atuação política presente na cidade. Participar da situação da cidade, né? Exatamente. Principalmente conhecer a cidade, os problemas e propor soluções. A fiscalização eu acho muito bacana, que você falou a questão da visita técnica, e eu tenho visto que alguns vereadores têm confundido a questão da visita técnica, que não é uma questão de truculência, que a gente vê um vereadores de determinados municípios aí, que entram para dentro de um posto de saúde, dentro da escola, e tentam intimidar os servidores e falar o que é certo, o que é errado. Essa visita técnica não é isso, né, Luísa? É uma questão institucional, mais inteligente, e não uma questão só de colocar nas mídias para aparecer. Mas é isso que eu acho que aquilo é mais para fazer mídia. Mas as pessoas têm que saber, Paulo, porque senão elas acham que aquilo dali que é a atuação efetiva do vereador. E não é, porque aquilo dali tem pouca efetividade. Efetivo é a caneta do vereador, não é isso? Você marca a visita, vai lá, vê, confere os plantões, confere o conteúdo, mas você não tem que expor ninguém. Não é eu acho que isso que você traz, Flávio, é importante, porque a visita não é o ponto final. A visita é um momento que você colhe informações, você conversa com os servidores da prefeitura, com os usuários dos serviços, mas você tem que dar continuidade a esse trabalho, né? Você vai acionar a prefeitura, o Ministério Público, você vai conferir as contas, você vai propor alguma mudança, né? E às vezes o político, né, o vereador, o deputado que chega lá, filma e fica por isso mesmo. Fez uma denúncia, é importante fazer uma denúncia, mas e o que vai fazer com essa denúncia?
Porque isso a gente tem que denunciar pelo seguinte, porque senão o vereador que faz trabalho sério, ele sai em desvantagem. Sai. Porque fica o oportunista aparecendo na internet, botando no grupo da igreja dele, botando, sei lá, aonde que é, e aí o pessoal, mas nem sabe que aquilo dali é excesso. E aquilo dali não tem efetividade. Então, assim, hipoteticamente, se fosse feito aquilo e depois fosse dado continuidade, seria até válido, Sim. né? Apesar de truculento, mas válido. Aí eu fui lá, eu peguei os médicos dormindo enquanto os pacientes estavam esperando, mas eu dei andamento, eu fiz uma denúncia, eu apurei, aí seria bacana. Eu acho que entrar também no equipamento público com respeito às pessoas que estão ali, né? Essa questão da rede social hoje na política, ela é um tema, né, pra gente pensar como ela pode ser utilizada. Porque é bom você poder chegar em mais pessoas, porque tem muita coisa errada que acontece, de fato você poder divulgar, mobilizar as pessoas, mas e a solução? Né? Então, Mas o cidadão aqui, do lado de cá, que ele quer ver as coisas funcionando, para ele é muito bom a rede social, tá funcional, divulgando o trabalho da pessoa, né? O importante é a divulgação ser legítima, ser ética, né? Eu acho que é válido, sim. Igual ontem eu vi um post de um prefeito demitindo um médico no meio do posto de saúde, humilhando o médico que ele fez isso. Resultado disso, sabe o que é? O cara consegue na justiça dando moral contra o município e consegue a reintegração. Então é pouco efetivo. Nós temos que agir com inteligência. Pelo menos nós que temos. Porque esperar de quem não tem é tirar água de pedra. Mas então nós que conseguimos raciocinar, sabemos o que é direito administrativo, como é que funciona o judiciário, nós temos que saber, você tem que ter você não precisa de aparecer na mídia toda hora. Você tem que ser efetivo no seu trabalho. Sim. Não é verdade? É isso que você se propõe? Como é que é? É isso que eu me proponho, exatamente. Vou estar pelos próximos 4 anos com essa tarefa, né, de ser vereadora de Belo Horizonte. E eu sempre busquei muito diálogo e a ideia de ter soluções. A gente quer conversar com as pessoas, identificar quais são os problemas. Às vezes uma ação ali mais sensacionalista pode cumprir um papel, mas não é a minha forma usual de trabalho, né? E acho que, assim, tem que rodar a cidade, a gente não pode também falar apenas sobre um problema, né? Isso é uma questão que eu fico pensando muito, assim. Às vezes a gente escolhe, né, o nosso representante porque ele é da causa animal, sim, porque ele é da causa dos neurodivergentes, porque defende o direito das mulheres. Mas quando a gente chega na Câmara, a gente vai ser cobrado e a gente vai precisar se manifestar sobre todos os assuntos. E é o que a gente fala, você é vereador para todos. Para os todos. Que votaram em você e os que não votou. votaram. Exatamente. Então, você tem que trabalhar em prol daquela população. Do município. Isso é fundamental, porque às vezes a pessoa entra realmente... Às vezes você entra... Eu nunca trabalhei no legislativo, mas eu imagino que seja assim, você vai com motivações que vêm da sua bagagem enquanto indivíduo. Mas às vezes você chega lá, a demanda é outra. Exatamente. Né? E não necessariamente quer dizer que você vai ter um trabalho ruim ou excelente porque você não atuou naquela determinada área. Né? Mas a demanda vem e você tem que trabalhar com ela. Já foram eleitas comissões? Não foram ainda. A gente já manifestou o interesse, né? Foi eleito a mesa diretora. Isso é legal de comentar. No primeiro dia, que foi o 1º de janeiro, então a gente toma posse, tá lá já vem recuperando o Réveillon. E aí, no 1º de janeiro à tarde, a gente teve a primeira sessão da Câmara, que elegeu a mesa diretora, né, que é o presidente da Câmara e os outros 5 vereadores que fazem parte dessa mesa. E aí a Câmara está agora em recesso, a gente faz as indicações, né, de quais comissões que a gente quer participar e vai ter ainda essa definição. Mas independente disso, acho que em qual comissão eu esteja, também a nossa bancada, né, mais progressista, e a distribuição de todos os vereadores, o compromisso de trabalhar, né, fazendo muita audiência pública, visitando as cidades, gabinete aberto, mas também não só o gabinete na Câmara, né? A gente presente na cidade vai ser a nossa Eu ia te tônica. perguntar da bancada. Como é que tá a bancada, essa que vai começar junto com você agora? Pois é, como eu comentei, são 41, né, vereadores e vereadoras. Foram 12 mulheres eleitas, então eu e mais 11 estamos lá, né? E foi uma Câmara, sempre assim, a escolha do vereador, ela é uma eleição interessante, porque para prefeito a gente tem poucas opções, né? Então a gente escolhe aquele que mais identifica, mas às vezes não tem uma relação, uma identidade conosco. A escolha do vereador te permite dizer, olha, essa pessoa, né, eu quero essa pauta, esse vereador às vezes da minha região, ou que vai defender esse assunto.
Então a gente vê quais temas, né, que a cidade realmente está pautando e esses mandatos estão lá. A gente tem uma Câmara polarizada, né, no sentido de que as duas maiores bancadas, uma é a bancada do PL, né, com 6 vereadores, e a nossa bancada chamada do Brasil da Esperança, que é o PT, PV e PCdoB, também somos 6. Né? Partido Novo tem 3, o PSOL tem 3. Então, ela é bastante distribuída, né? Mas que a gente vê, né, uma possibilidade de ter grupos ali, blocos, e algumas figuras interessantes também, que eu acho que são mais do centro, mas que se identificam com pautas progressistas, de direitos, né? Então a gente vai buscando essas brechas para poder fazer uma bancada em defesa dos direitos da população, né? Que acho que é o nosso compromisso assim, principal. É muito trabalho, né? Eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava imaginando como que essas demandas vão chegar até vocês. Como que isso chega no vereador? É o vereador que tem essa percepção? Isso é feito de alguma forma? Se alguém tiver alguma ideia, como é que faz? Como é que faz? Ô Luiz, ou uma ideia, ou apadrinha um projeto. Gente, né? Uma situação assim, como é que funciona? Tem muitos canais, né? Mas a gente precisa cada vez mais falar sobre esses canais, porque tem que ter uma transparência do que chega, o que é tratado. Então, cada vereador tem os seus próprios instrumentos, assim, a rede social né, pode mandar mensagem no Instagram, no Facebook, no Twitter, que a gente vai acolher. Tem o e-mail institucional de todos os vereadores. A Câmara é um espaço aberto, né? Todas as pessoas podem frequentar a Câmara, bater nos gabinetes, a pessoa procurar. Pode ir, literalmente, né? Pode ir. Isso é muito legal. Ela pode acompanhar as comissões, ela pode acompanhar o plenário. Audiência pública. Audiência pública, perfeito. É uma oportunidade de ter um tema que é amplamente divulgado, ele é aberto, as pessoas podem ir abordar o vereador, abordar as equipes, né? Então tem esses canais que são institucionalizados e assim, a gente está presente, a gente vai na rua, as pessoas nos abordam, as pessoas trazem as demandas. É um alento, né? Você saber que você pode acessar a pessoa diretamente, porque a sensação que nós, réis mortais, temos é que, né, o político está lá, e aí ele é inacessível. Você imagina que você não vai conseguir chegar até a pessoa. Não paga nada e é aberto. O cara pode ir lá. Isso é muito lógico que você vai bater no gabinete do vereador, ele pode ou não tá lá disponível. Mas vai ter mas alguém sempre tem uma para te pessoa, receber. sempre tem alguém para te receber. E você sempre pode fazer a sua demanda. Às vezes não com o vereador, mas com o chefe de gabinete, com alguém que trabalha lá e tal. E sempre é passado. O vereador que é zeloso, ele sempre está cobrando dos funcionários dele esse mesmo tipo de atenção. E só uma coisa, lá na página da Câmara, no site da Câmara, tem também, pode receber, durante as audiências que são filmadas, as pessoas podem fazer comentários, podem fazer demandas. Que legal. Ou seja, as pessoas podem cobrar o trabalho técnico do vereador e acompanhar no mandato dele como é que ele votou em determinada situação, como é que votou em outra. Porque isso é muito importante, gente. Porque, por exemplo, a linha de pensamento e de atuação da Luísa, nós sabemos que ela é progressista. Se ela votar lá um projeto que, por exemplo, fale assim, não pode ter banheiro, vou bater já direto na média, não pode ter banheiro unissex. Que é um comum em todo lugar que eu vou. Na sua casa, como é que é? Minha casa é unissex, entendeu? Então, tudo bem, se eu falar assim, não vai poder usar ao mesmo tempo. Mas o banheiro, você fechou a porta lá, você está sozinho, ninguém tem nada com isso, né? Não é possível. Aí a Luísa volta no projeto desse. Eu vou ligar e falar, Luísa, o que aconteceu? Então você tem que cobrar. Provavelmente teria uma explicação. Não, teria. Porque isso que o Flávio está falando é muito importante e a gente vê isso toda hora. As pessoas criticam sem analisar o contexto inteiro. Jogam na internet, tá? Porque é o seguinte, é um jogo de poder, são 41 que vão tomar uma decisão ali, a decisão é colegiada. Então o que acontece? Às vezes você tem pautas que são muito mais importantes para a bandeira que você defende do que algumas outras que você pode abrir mão. E isso é um jogo político que as pessoas não podem esquecer. A pessoa não pode ser radical também de falar assim, não, eu quero isso e, afinal de contas, nós continuamos aqui na democracia. Ainda estamos, graças a Deus, né? Mas porque o pessoal
principalmente aqueles que têm um viés autoritário, eles acham que o vereador vai fazer, vai acontecer e tal. E aí, é bom explicar também que, além disso, tem uma relação com o executivo. Que quem faz a concretude das ações previstas nas leis que são exaradas pelo Legislativo é o Executivo. Então, o Executivo está a serviço da população, mas para executar aquilo que está na lei. Mas quem executa, quem dá a estratégia é o Executivo. Então, é o que você falou, como é que funciona essa fiscalização do vereador e a relação com o Executivo atual. Nós sabemos que o prefeito eleito Fuad está internado, espero que ele melhore bastante e volte a desempenhar as funções dele, mas hoje nós estamos com o vice no lugar dele. E nós já vimos que já começou a dar pau logo na eleição da mesa. Foi noticiado, não sou eu que estou falando, não. Né? E aí? Só explica para poder porque, entender. Pelo que me falaram, o vice-prefeito falou que não ia interferir na eleição da mesa, que é uma ingerência direta do Legislativo. E no final das contas ele estava fomentando uma das chapas. Enfim, aí isso que eu acompanhei pela imprensa. Mas são vários interesses. Mas é um jogo político. Vou tentar só resgatar uma questão, quando a gente estava falando desses canais de interlocução das pessoas com os vereadores, né? É importante que cada pessoa mesmo, individualmente, se sinta muito à vontade para poder fazer uma demanda, colocar um pleito. Mas quanto mais coletivo for essa demanda, mais importante, né? Um tema que eu acompanho muito é as demandas lá do bairro de Santa Teresa, né? Santa Teresa é uma área de interesse especial, assim, ela tem uma série de, assim como outros bairros de Belo Horizonte, né, ela tem regras específicas de poder construir em Santa Teresa, por conta do patrimônio e tudo mais. E tem uma associação de bairro muito legitimada, sabe, muito atuante. Isso é importante, porque quando a associação, né, e o Movimento Salve Santa Teresa, quando eles chegam lá na Câmara, não é a demanda de uma pessoa, sabe? Então, isso também, acho que é interessante, nós como cidadãos entendermos que a gente tem que, às vezes, ao mesmo tempo que a gente procura um representante político, mas a gente também conversar com quem é o interessado, se é uma pauta corporativa, por exemplo, da assistência social, né, os trabalhadores da assistência. Chegam ali uma coisa mais consolidada, né, que tem mais peso, e aí os vereadores também se sentem mais confortáveis de poder apoiar essas causas. Mas isso é um trabalho, né, de político do dia a dia, assim, que nós, como cidadãos... Às vezes a gente vê que às vezes as galerias da Câmara fazem pressão nos vereadores na hora das votações. Sim, né? isso então, faz muita diferença. Faz a diferença, porque o vereador pode estar em dúvida, tem toda a votação que ele faz, aí sofre pressões, e pressões diretas do tempo e pressão extra-tempo, porque às vezes ele está negociando outros projetos. Então, quando a população vai lá fazer as técnicas de accountability, só para gastar um pouquinho aqui o inglês, né? De pressão e de cobrança dos resultados, os políticos também se sensibilizam. Exato, você pode se sensibilizar com uma causa que talvez nunca tenha mexido com você. E é legítimo cobrar, não é legítimo ofender. Enfim, cobrar é democrático e legítimo. O que não pode é você querer impor a sua vontade. O excesso. E o excesso nós sabemos muito bem como é que ele está funcionando. Posso mudar completamente de assunto? Claro, meu amor. Pode. Eu ouvi dizer que as concessões de transporte público serão revistas agora em 2025, não é isso? É nessa legislatura, mas eu queria destacar 2 pontos importantes para essa nova legislatura. O que é uma legislatura? São os 4 anos do mandato, né? Agora em 2025... E como é que chama um ano? Tem um nome também, não tem? Sessão? Sessão A sessão legislativa é o ano. Isso. E a falei errado. legislatura são Então 4 para a anos. legislatura, né? Não é para essa sessão. Isso é um ponto, a gente acabou de ver o aumento do transporte, né? A passagem passou para 5,75 e é uma coisa que todo ano acontece. Vira o ano, no primeiro ano aumenta o preço do transporte público, né? Mais especificamente do ônibus, que é algo que indigna todo mundo. E quem que é o gênio que aumenta o ônibus? Quem aumenta o ônibus é a prefeitura que autoriza, né, esse aumento do preço da passagem. A partir de uma demanda, eles pedem e a prefeitura autoriza? O que acontece? Há um contrato de concessão, né? Você falou sobre a renovação desse contrato, que vai acontecer no ano de 2028.
Entendi. Mas esse contrato ele vai ser o novo contrato assinado em 2028, mas antes disso, a partir desse ano agora, né, a prefeitura já está fazendo alguns estudos para fazer um novo contrato, para desenhar, né, de fato, desenhar quais vão ser as regras com as empresas de ônibus, o que elas vão ter que oferecer para a população, como que é a base de custo, né, de estabelecer o custo desse transporte. O contrato atual, ele estabelece que as empresas têm direito a fazer um reajuste anual. Conforme os custos. Qual que é o principal custo? É o combustível. Então é essa cláusula do contrato que permite que esse início de janeiro seja feito esse reajuste. Essa cláusula permite. O que a gente pode questionar é o reajuste que a gente viu esse ano, né, que foi 50 centavos de aumento, ele é maior do que a inflação nacional. Então, você já pode questionar qual que é a justificativa. Qual que é a justificativa. E a outra coisa é que a cláusula do aumento, né, do reajuste, ela é uma cláusula. Mas tem uma série de outras cláusulas, né, desse contrato que não são respeitadas. Por exemplo, tem um limite máximo que você deveria estar no ponto de ônibus e o ônibus passar, que é de 20 minutos. Quem pega ônibus, eu sou uma pessoa que pega ônibus. E eu pego ônibus na Zona Sul, na Zona Leste, né, aqui no entorno da região central de Belo Horizonte. O ônibus demora mais do que 20 minutos. Com certeza. Com certeza. À noite, muito mais. Qual que é a qualidade do ônibus? O ônibus quebrado, o ônibus que não consegue receber uma pessoa com deficiência. Então, a gente também poderia questionar, e as outras cláusulas que não estão sendo respeitadas? Por que que então as empresas seguem, aumentam, respeitam a cláusula de reajuste, mas não respeitam as outras cláusulas? Porque essas eles vão para a justiça. E tem mais uma coisa aqui. Pois é, pergunta a vocês aí, advogados. Porque essas vão na justiça e conseguem, porque é o viés do nosso poder judiciário. Eu falo que o nosso judiciário precisa de uma reforma urgente pelo seguinte, porque no fundo, quem fala, no final das contas, do Estado Democrático de Direito, o que está certo, o que está errado, e como as coisas devem ser, é o judiciário. Então a culpa é do judiciário. Porque é ele que dá a palavra final. Não, tem que dar o reajuste e pode ser leniente com a qualidade do... Mas quem chega ao judiciário? Quem é o responsável por levar isso? Pois a gente tem que ver isso. Não, mas aí a gente tem uma questão mais grave que o Beto, nosso compadre, que é dono de uma conservadora, ele falou uma vez e aquilo bateu na minha cabeça. Eu falei, não é que a população não se revolta, porque quem paga o transporte público não é o usuário. É o empregador. É o empresário, é o empregador, que ele dá o cartão, porque hoje tem vale, tudo, então sai do lucro dele, que no final ele repassa para o produto. Quem paga é o consumidor final, como sociedade geral. Mas não se revolta você, que é empregada, que está lá, porque você recebe seu cartão, você não está nem aí se está 5,20, 5,75. Não, você não sente diretamente, o empresário sente. Só que ele tem todo o aparato estatal de repressão para que ele não se rebele, ele tem mais coisa para perder. Essa questão... mas olha só, tem pessoas que não estão empregadas, né? São estudantes, não é todo mundo. São mães, pessoas desempregadas, que inclusive dependem do ônibus para procurar emprego. Isso. Olha isso. E aí essa pessoa às vezes deixa de almoçar para poder... Essa se revolta. Mas o grosso da população ativa não paga o ônibus. É isso que ele quis falar. Então é o seguinte, 20% está desempregado, então tem voz ativa zero. Né? Os empregados não protestam porque para eles não faz diferença. E o empresário repassa. Mas se a gente for olhar essa parcela da população que não está tendo condições de pagar esse ônibus, sim, que está passando dificuldade, ele também não tem força de representatividade. Não, coitado, porque ele não tem nem emprego. A gente precisa do representante mesmo, para vigiar e correr. Aí é que eu estou falando, a importância do vereador. Quem luta pela gente, quem tem força para lutar por isso, é o vereador. Justamente porque os outros interesses, o cara não vai sair do emprego dele para ir lá reclamar com o cara do ônibus. O outro está desempregado, coitado. Ele está correndo atrás do almoço dele. Né? Então não vai para lá também. Quem pode nos representar nisso daí, que tem essa visão, tá ficando ruim para o empresário, tá ficando ruim para a população, porque 5,75 num transporte público igual de Belo Horizonte é muito caro. E o pior, transporte nesse valor,
com todo o aparato estatal do Estado, de repressão do Estado, ele dá aos oportunistas do mercado livre. Então, você, enquanto administrativista, ciente do direito administrativo, como as coisas devem funcionar, a quem cabe a fiscalização desse contrato? Aos vereadores. E a cobrança desses contratos? Aos vereadores. De que forma que o vereador vai fazer isso? O vereador tem que pressionar a prefeitura. A fiscalização direta é do executivo. A fiscalização direta. Isso. A fiscalização é direta dos vereadores, porque quem aprova o contrato e as contas do executivo são os vereadores. Então, se eles aprovaram até hoje um contrato desse aí, é porque está errado os vereadores. Luísa. Pois é. O desafio é grande. Mas é por quê? Porque a população também não sabe disso. Não sabe. Entendeu? Não sabe. Então, eu vou falar o nome, que é o Gabriel Azevedo. Eu respeito muito o trabalho que ele fez e tal, porque ele abriu uma caixa preta lá desse contrato. Mas a maioria dos vereadores, quem banca a campanha deles é construtor e empresa de ônibus. Você pode falar aqui também, que eu sei que você não está nessa lista, mas a maioria é. E aí o resultado que é? Transporte público ineficiente e caro e adensamento populacional em determinadas áreas da cidade que fazem com que a rede de esgoto não dê conta, que a rede de água não dê conta, que a rede de energia não dê conta. E aí, daqui a pouco nós vamos falar sobre superadensamento. Tem uma outra coisa que me preocupa também em relação ao aumento dessas passagens, ainda mais se for um aumento, né, descontrolado e mais absurdo, é que a gente acaba incentivando o transporte por aplicativo, que não é regulamentado, não gera tributo, não traz benefício para o município, mas traz para a população, porque o que acontece? Uma família que vai sair, às vezes, 4 pessoas para ir ao médico, alguma coisa, não vai de ônibus. Fica mais barato o Uber ou então o aplicativo do que o aplicativo, seja lá qual for. A gente fala Uber que agora o Ubermoto, tem muito tudo, mais né? barato. O Ubermoto. Minha filha pega, eu quase morro, porque eu morro de medo. Ela pega o Ubermoto da minha casa para cá, ela paga R$2. Se ela vier de ônibus, ela tinha que pegar um ônibus até o centro e outro para cá. Então ela ia gastar R$11. R$12, né? 11, sei lá quanto. Essa questão do você também, quando você começa a sucatear o transporte público, tornar ele muito caro, as pessoas buscam outra alternativa. E aí vira um ciclo vicioso. Mas por que é ruim ter mais carro como o Uber, né, ou moto? Porque você está tornando o trânsito pior. É mais emissão também de gás carbônico, né? Então tem uma série de variáveis que fazem o transporte público ter que ser prioridade. Eu não tenho absolutamente nada contra esse tipo de transporte por aplicativo, pelo contrário, eu uso. Mas eu tenho essa preocupação do social, né? Se você tiver um olhar macro, não é legal. Não é. A gente realmente tinha que facilitar para a população o acesso a todos os meios de transporte. Esse nosso metrô daqui de Belo Horizonte vai do nada para lugar nenhum. Agora, o que é um meio de transporte que todo mundo usa no mundo inteiro e é barato, aqui é essa coisa. E o que é difícil é o seguinte, porque a população brasileira não tem o hábito de cobrar do legislador dele essas posturas de fiscalização e de legislador mesmo. Por quê? Elege, depois esquece. Cobra do prefeito às vezes, mas às vezes o prefeito precisa da aprovação de uma lei. Uma outra coisa que me preocupa também na nossa população, que é uma questão de educação, é que tudo vira culpa do presidente da República, né? Pra gente não falar quem é. Porque aí tudo que acontece no Brasil hoje é culpa do Lula. Tudo, de ruim e de bom, seja lá o que for. Então assim, se o transporte aqui tá ruim, é o presidente que é ruim, se fosse o outro tava bom. O povo não tem essa, sabe, não consegue fazer essa divisão das coisas, das competências, né? Ele não é o todo poderoso, nem tudo tá na mão dele, né? Se a gente pudesse conhecer um pouquinho, né, do direito constitucional administrativo, assim, eu que não sou da área, quando eu fui estudar, eu falei, gente, eu compreendi um pouco melhor como é que as coisas deveriam funcionar. Não é que elas funcionam, mas que elas pelo menos... As coisas começam a fazer mais sentido. Começam a fazer mais sentido. E pode pensar num projeto desse, de incluir umas aulas nas escolas. Nas escolas, principalmente primeiro grau. Gente, porque é tão os meninos têm uma função didática tão grande que eu lembro que minha filha chegava em casa e já falando, pai, você está fazendo tal coisa? Na escola eles falavam, não pode fazer isso. Você já sabe, não.
Aprende. As crianças são os maiores multiplicadores de conhecimento que eu conheço. São excelentes, boas de mexer, Você sabe não como tem maldade, não põe a culpa em quem elas não acham que é. Então, acho que o caminho é esse. Escola infantil, você coloca, vai ter que estudar a organização administrativa de Belo Horizonte ou Até coisa desse estuda, tipo. né? Mas é tão superficial. Não, Agora, tem uma questão aqui que vocês falaram também, por exemplo, fiscalizar o contrato, né, de concessão do transporte, ou outras mudanças na cidade que demorariam mais tempo. Tem muito vereador também que não quer participar desse tipo de discussão, porque isso às vezes vai demorar mais de 4 anos para ser resolvido. E aí ele não vai ganhar os votos. Vai apresentar ali o resultado, como é você fazer um quebra-mola, você mudar um sinal de trânsito de algum lugar, trocar o nome de rua. Arrumar ambulância. Arrumar uma ambulância. O que a gente vê Não é muitas que não é pessoas falando é importante. isso. Ah, vereador não faz nada não, fica só dando nome pra rua. Pois é. Tem uns que ficam Não, fazendo isso É, mesmo. né? Pois é. Mas aí, pensando nisso, essas coisas mais que talvez a gente possa dizer do varejo, elas são muito importantes, né? Você colocar, às vezes, um quebra-mola na frente de uma escola, você pode salvar a vida de crianças. Claro. Mas tem que entender também que o vereador, ao mesmo tempo que cuida disso, também tem que pensar a cidade como um todo. Pensar que, de repente, nessa região aqui não tem parque, vamos construir um parque aqui, ou um posto de saúde, que vai demorar anos de trabalhar isso com a prefeitura, né, de fazer lutas também. Então, a política ficou muito ali no imediato, né? E aí, algumas pautas vão perdendo densidade, né? Aí eu queria que você falasse, bateu no ponto de quebra-mola, esse negócio que eu lembro que eu quero que você fale sobre orçamento participativo. Que eu sei que está na sua pauta e tal. Porque eu lembro de um comentário de um professor meu de Direito, uma vez, pós-graduação em Direito Público. Eu falei, tem de orçamento público, de participação popular e tal, só por causa decidir se vai botar um quebra-mola lá ou não serve para nada. No início, o prefeito ainda era o Patrício. Aí eu falei, meu professor, na verdade é o seguinte, o quebra-mola ali, na rua dele, pode significar o direito à vida e a outros direitos fundamentais das crianças que estão lá, que na sua perspectiva macro, você está se lixando o que está acontecendo com elas, né? Então, eu queria que você explicasse o que é o orçamento participativo, para que serve e a importância dele, porque a visão de determinados setores que têm a dificuldade de se atualizar socialmente é essa, a participação popular. O orçamento participativo ele é, né, e foi uma política importantíssima que Belo Horizonte cumpriu um papel fundamental de implementar na cidade e exportar para outras cidades, até foi exemplo para a ONU, que é uma coisa simples na sua ideia principal, que é você pegar o orçamento público e colocar o povo para poder decidir, não tudo, né? No limite poderia ser tudo, mas o orçamento participativo, uma parte do orçamento da cidade, as pessoas poderem decidir para onde vai esse recurso, ou seja, que obras que vai ser feito, se vai fazer posto de saúde, se vai fazer centro cultural, se vai asfaltar determinada rua, né, ou bairro, enfim, se vai urbanizar algumas vilas e favelas. Então, é de fato a população, a partir de um processo coletivo, e aí é uma outra dimensão importante, né, do orçamento participativo, que é pedagógico. Primeiro, as pessoas saberem como é que funciona o orçamento, né, que é uma lei, que tem um conjunto de processos ali. E a outra é elas pactuarem entre elas também, né? O Patrus, que foi o nosso prefeito de BH, que implementou o orçamento participativo no início dos anos 90, ele fala muito isso, que na época chegava lá uma reunião, né, uma plenária de vários bairros, da associação de bairros. Cada um tinha sua proposta, mas o dinheiro não dava para tudo. E às vezes a própria comunidade, apresentando umas para as outras, uma comunidade falava, olha, eu estou precisando muito, mas essa daqui está precisando mais. Esse ano vamos apoiar, vamos votar nessa obra do outro bairro. E as obras eram realizadas, isso mudou a cara de Belo Horizonte, né? E nós temos uma novidade. Ano passado, a Câmara Municipal, isso foi uma lei legal que a Câmara fez, aprovou em dezembro de 2024. 1% do orçamento de BH vai agora para o orçamento participativo. Então a gente viveu nos últimos, talvez, 10 anos aí um processo assim, de enfraquecimento. O orçamento participativo chegou, inclusive, a acabar por alguns anos. E agora ele vai voltar. Eu tive até uma conversa com o secretário Paulo Lamac, que é o secretário de Relações Institucionais da Prefeitura, que é onde fica
o orçamento participativo e ele está muito animado para poder voltar com essa política, pensar também o orçamento participativo digital, complementar ao presencial. Então eu acho que essa agenda da participação vai voltar e falei para ele, é uma pauta que o nosso mandato quer investir muito, porque eu acho que cumpre o papel pedagógico, cumpre o papel da participação direta, né, das pessoas, não é só indireta, não é só o vereador indo lá dizer, mas é as pessoas, né, podendo se organizar, podendo dizer o que querem para o seu bairro, para a cidade. Então eu acho que é muito revolucionário, sabe? Mas é um revolucionário possível, né? E outra coisa, você faz com a proposta do orçamento participativo, o vereador que é esperto, ele vai ver os anseios daquela comunidade, ele pode complementar o outro orçamento com a demanda daquela comunidade. Tá entendendo? Porque você vai lá, você pode até não conseguir contemplação na faixa do orçamento participativo, mas você pode conseguir um vereador que seja o padrinho da sua demanda e ele alterar no orçamento da prefeitura, através de emenda, através de seja lá o que for, porque a emenda que a gente vê no governo federal é só sacanagem. Né? Mas não necessariamente, tem muito deputado sério que faz emendas sérias, e o vereador também pode fazer essas emendas ao orçamento de forma séria. Então a gente tem que parar com essa cultura da sacanagem, de o cara fez uma sacanagem lá, mandou 1 milhão para o Lagoa do município do pai dele. Eu ouvi isso e não sei nem quem que é, né? Mas fez isso e foi lá no prefeito, que é o pai do Lira, e o pai falou, não, nem sei que lagoa que é essa aqui. Então, parar com isso e cobrar atitude efetiva, porque o dinheiro também é mal gasto por falta de controle da população. Queria que você falasse para a gente sobre a sua posição sobre o adensamento populacional em Belo Horizonte, porque eu gostei de você estar ali na região de Santa Teresa, que eu moro no Padre Eustáquio. É diferente, porque o Santa Teresa tem um viés mais cultural. O Padre Eustáquio é tradicional de Belo Horizonte, mas tem mais ou menos uma carinha de... Parece até uma cidade do interior à parte. Mesma carinha e eu acho bom. Só que é o seguinte, agora mudou a lei na prefeitura e tal, acabou, mas estavam crescendo vários espigões lá no bairro. Isso é péssimo para os bairros. Por quê? No meu sentido, porque afeta no trânsito, afeta na rede de esgoto, afeta na rede de água, rede de luz, e todos os serviços. Porque é muito bom para o empresário construir sem limite, porque ele paga um lote só. Mas ele terceiriza a infraestrutura para o poder público. Então ele socializa os custos e se apropria dos lucros. O que você acha disso? O que dá para fazer? Como é que você acha que está a política em relação a isso? Bom, esse é um ponto fundamental de qualquer cidade, qualquer metrópole, como é Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade excessivamente concentrada. Se a gente for comparar com Rio de Janeiro, São Paulo, que tem uma população muito maior que a de BH, mas a prefeitura, né, nos últimos anos, ou enfim, o que a gente vê da política urbana de BH, ao invés de incentivar o que a teoria chama de centralidades, né, que seria, você pega lá, Venda Nova, que é um núcleo, né, uma área urbana importante de BH, Barreiro, e você incentivar a existência ali de comércios, né, de escolas, de serviços, para que as pessoas não tenham que se deslocar todas para o centro de BH, você ia estar construindo outra cidade, né, que as pessoas tenham muito mais direitos e muito mais qualidade de vida. Não é dizer que as pessoas não podem vir ao centro, porque tem certas atividades que são no centro mesmo. Principalmente culturais. Mas isso é coisa do mineiro. O mineiro tem aquela coisa de ir no centro. De ir no centro? Tem. Eu vou no centro. Hoje eu vou no centro. Mas às vezes não vejo isso aqui. Não, claro que não. E eu entendo que você não, tem que ter acesso a assim. tudo. É assim. Montes Claros é muito pequeno, muito menor que Montes Claros é Minas. Vai pro centro. Tudo vai no centro. Vou no centro. Mas eu fico achando que é porque realmente não tem as coisas. Por exemplo, Brasília, de tantas em tantas quadras, tem uma padaria, uma farmácia. Aqui não. Mas lá é planejado, né, Paulo? Sim, mas Belo Horizonte é planejado. Mas é planejado para estar dentro da rede com todo, né? Mas o que a Luísa está falando é exatamente isso, que você tem grandes e importantes lugares, né? Por exemplo, Venda Nova, por exemplo, Barreira, a região da Pampulha, que é quase que um caso à parte, é quase outra cidade.
e realmente as coisas você não tem acesso a tudo. E o que eu vi, pior que isso aí a prefeitura e os vereadores podem fazer através de liberação de alvará. Determinadas atividades a ser liberadas para determinadas regiões e determinadas não. Quando eu estava dando aula numa faculdade aí, que eu não vou falar qualquer, eu achava um absurdo a liberação do alvará para lá, pelo seguinte, liberaram o alvará da faculdade no meio da cidade de Jardim e ela não tinha estacionamento. Não tinha lugar para pôr os carros. Entendeu? Então, como é que você libera o alvará se você não faz o estudo de impacto ambiental do que é uma faculdade com 5 mil alunos, 5 mil carros indo para lá e voltando toda noite no horário de pico? Pegando a Prudente de Moraes ali às 6 horas da tarde. Já não andava sem a faculdade. Aí liberaram o alvará para a faculdade com esse impacto. Então, isso também é importante. Essa questão do mercado imobiliário, quando a BH tá assim, né? Todo bairro que você vai é sendo casa derrubada, que também é a nossa memória, é a nossa história. E aí com prédios gigantes, né? Em todas as regiões de Belo Horizonte tá assim. Aí você vê apartamento, às vezes, de 4 quartos, 4 vagas. É isso. Numa casa onde morava uma família, agora tem um prédio gigante com 100 famílias, com não sei quantos 400 carros. 400 carros. Como que isso impacta, né, o bairro e todos os outros impactos que você falou, na rede de esgoto, na rede de energia, né, na coleta de lixo. Isso faz com que também a população mais concentrada, a prefeitura também ela opta por concentrar os serviços. Então nós temos um dado, né, que é um dado bem chocante. 20% da população de Belo Horizonte mora nas periferias, mas menos de 2% do orçamento chega até essas áreas periféricas da cidade. Isso quer dizer que a prefeitura tem uma prioridade, que são a população de classe média e alta renda, né? A construção desses prédios, e alguns deles, a propaganda já é para morar ou investir, né? Com tanta gente sem casa, com o crescimento da população em situação de rua, especulação, assim, explícita, né? Está sendo veiculada uma propaganda falando disso. Esse conjunto de regras, né, que diz respeito ao que pode construir aqui, se tem que ter parque, se tem que ter área de serviço público, isso tudo é na lei do plano diretor, né? E Paulo estava falando da concessão do transporte público. Nessa legislatura, teremos esse ano de 2025 a revisão do plano diretor de BH, que vai ser uma discussão muito ampla, né, que a gente espera que a cidade toda possa participar. O meu mandato vai abrir o máximo de espaços possíveis para poder ouvir as pessoas. E esse plano diretor, desculpa que eu te interrompi, imagina, mas a curiosidade não deixa, né? Esse plano diretor, ele é antigo? Toda cidade metropolitana tem que ter um plano diretor, e aí tem também, enfim, cidades grandes, cidades de o nosso ele é atualizado? Ele é revisto a cada 10 anos, minimamente. Então ele tem pelo menos 10 anos. O grande problema é que na lei do plano diretor ela precisaria contar com uma conferência municipal para a gente fazer de fato uma discussão de fôlego. Acontece que nos últimos anos o plano diretor tem sido alterado por pequenas modificações que têm permitido a construção, né, desses grandes prédios em áreas de diretrizes especiais, como essa Santa Teresa, outras mudanças, né, que acabou, enfim, BH uma tinha região fundo de habitação popular. Que me dá essa sensação, posso estar falando bobagem, mas é o Buritis. Buritis é um buraco, tem um lugar para entrar e um para sair. Exatamente. Mas foi o quê? Especulação imobiliária. Não é? Porque lá, olha que você vê, é um negócio assim que não tem nem acesso. Outro dia eu fui ali perto do Camargos, que não é periferia de Belo Horizonte, é periferia no sentido geográfico, porque está quase na divisa com Vontade. Um empreendimento lá de 25 prédios, 6 apartamentos por andar, 4 andares. Prédios. 25 prédios. Barra da Tijuca. Um condomínio. Eu faço ideia. Não, imagina uma reunião de condomínio. O que deve virar. Né? Mas, já viram a série Os Outros? Eu vi, menina, aquele mas deve ser mais ou menos aquilo. Mas o que acontece? Como é que você aprova um trem desse? Entendeu? Porque eu não vou falar o termo que vem aqui, porque, coitado, os moradores de aglomerado não tem nada a ver com isso. Mas é pior, porque é cheio de gente cheia de direito que acha que é classe média alta,
pagando, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, pagando mais do que devia pelo imóvel, porque tem um erro nos contratos ali, que eles cobram juros quando você compra o apartamento, sem te entregar o apartamento. Isso é proibido pela lei. Tá? Então o cara já... E aqui, todo mundo passa pano, todo mundo finge que não vê. Por isso que e quando a gente fala, os corretores ficam de cabelo. Entendeu? Outro dia eu fui olhar numa dessas grandes consultoras aí, eu bati o olho, falei, olha, velho, mas tá pedindo 300 mil. Eu vou te dar 300 mil dividido de 10 vezes aqui. O que é que você querendo cobrar juros? Não tem, não. O empreendimento ainda não foi entregue. Imóvel na planta. Você não pode me cobrar juros, não. Isso é ilegal. Aí a hora que eu tava saindo, o corretor já falou, só me desculpe, tá, mas é porque a gente tá aqui em Neves. E aí aqui o pessoal geralmente não costuma... Olha só. Desculpa aí, Neves não tem nada com sua casa não. Não é Neves, é a construtora. Mas utilizando o quê? De determinadas situações de vulnerabilidade social realmente, de conhecimento da lei, e cobrando mais caro. Por isso que explodiram essas grandes consultoras. Aí patrocinam até grandes clubes aqui da cidade. Né? Ô, senhor. Vamos voltar ao diretor, Luiz. Vamos voltar aqui no plano diretor. Mas olha pra você ver, é uma coisa que é o que a gente fala, né? E aí, quem que tá fiscalizando isso? Porque a gente sabe disso, toda vez que a gente fala dá uma confusão danada, mas e aí? Tá rolando, as pessoas estão pagando, estão contratando. Não faz a função. A pessoa quer comprar um imóvel, é a casa própria, é o sonho da vida dela, e ela acaba aceitando. Já começa a pagar juros do sonho. Né? Ó, o apartamento é 200 mil. Tá bom, como é que você pode pagar? 10 vezes de 20. Então, beleza. Tem um juros de 1% ao mês, mas tal aqui. Mas na construção? Sem construir. Você está cobrando juros de quê? Juros é remuneração pelo capital investido. Que capital que você investiu? Nenhum. Para você que é economista, fica até mais fácil de ver que você já vê a aberração logo direto. Eu, como eu sou só advogado e analista de sistema, então, e engenheiro mecânico, então fica mais difícil, mais fácil para mim também. Vai dar raiva do mesmo jeito. Dá revolta, indignação, né? Voltando. E aí chega lá, a pessoa não vai ter um bairro urbanizado, muitas vezes. Enfim. Esses lugares que a gente detectou isso, são aqueles empreendimentos que estão na planta, tem um terreno, e aí eles mostram pra você aquela maquete, falam, ó, a rua vai ser assim, a entrada vai ser assada. Mato puro, não tem nada feito ainda. E o contrato já vem com esse juros embutido. E outra coisa, falta de aparelhos de lazer na cidade. A cidade foi projetada, não é toda... Hoje nós temos a Praça da Igreja, que foi doada para a igreja, sei lá por quê. Mas você não tem uma praça pública, minha. Mas poucas, né? Poucas. Não são todos os bairros que tem, nem todas, às vezes, as praças. Então, essa parte de lazer, o que dá para fazer? Vou ter que fazer um elogio. Prefeitura de Vitória, nós fomos lá agora recente. Lá tem uma praça, chama Praça do Pato. Ela tem 67 mil metros quadrados. Luiz, eles construíram uma cidade de Natal lá dentro, com os brinquedos, tudo de graça. Não, brinquedo é roda gigante. Eu fiquei encantada. Corrocel, Belo Horizonte, os meninos todos indo lá de graça, zero. E os meninos entravam. Aí eu ainda falei com as meninas, vai lá. Ah, mas tem de graça. As meninas não sou eu, não. Não, isso dá muita confusão. Eu falei, velho, é porque você está raciocinando igual mineiro. Você raciocinar igual o capixaba, que ele tem a praia de graça, aqui, que tem tal, é democrático, todo mundo quer ir. Bom saber. Eu lembro disso, eu tirei umas fotos, vou te mandar pra você ver. Patrus, coisa linda. Pergunta pro Patrus no dia que você estiver com ele. Uma vez eu fui meu professor com muito orgulho e tal, num curso de pós-graduação. Ele é Camilus. Ele falando que quando ele fez aquela praça ali perto do Pitágoras, ali, como é que chama? Santa Lúcia? Da barragem. Que o povo do Santa Lúcia queria colocar essa grade, dividindo a praça, a parte dos favelados de lá, a parte dos ricos de cá. Patrus, para aquele jeitão democrático, ele falou, gente, aí levou no Lero-Lero e falou, isso não tem condição. Mas pede ele para te contar o tanto que ele ficou embaraçado com a proposta. Ele falou,
Não é possível, esse povo tá me zoando aqui. Ele é um lugar lindo, né? Lindo. Muito utilizado. Não, e você vê, tem a parte dos campos de futebol, tem tudo, mas esse tipo de aparelho tinha que estar na cidade inteira. Com certeza. Uma opção Por de isso que eu lazer. fiquei tão encantada com essa Praça do Papa lá em Vitória, porque é democrática. Você vê várias pessoas, o povo curtindo, divertindo, todo mundo junto. Nossa, um negócio assim admirável mesmo. Isso é fundamental, né? É. A gente ter esses espaços que as pessoas possam ir com a família, enfim, a juventude tem um espaço de poder estar, de ter o seu direito Porque ali você está falando de um espaço, inclusive de comércio local, Sim. né? De Não, tem uma, quem eles chega fizeram pra uma vender as cidadezinha coisas. com os devia ter o quê? Uns 30 Tipo, quiosquezinhos de comida, e aí os food trucks, todos lá, mas assim, muito estruturado. porque é uma forma de você pensar a redistribuição de renda, você dá oportunidade para as pessoas que não têm um restaurante, que não têm tal, de desenvolver. Ou mesmo até, por exemplo, o food truck, você normatizar que assim, todo mundo que tiver um restaurante fixo vai poder ter um food truck, vai poder trabalhar em Belo Horizonte também. É uma forma de incentivar o empresariado, principalmente o empresariado menor, porque o food truck, eu não sei se as grandes corporações de restaurantes tal vão querer investir nisso, mas para um cara que tem, vou fazer um jabá aqui, o cara que tem um restaurante mexicano lá no Alípio de Melo, que é muito bom, esqueci o nome, ele tem um restaurante, ele tem um food truck. Vou lembrar. Tá com tudo. Tá com tudo. Não, tá deliciosa. Eu ficava esperando o dia que o caminhãozinho do taco ia lá Era no pé de casa pra ir comer nele. Quer dizer, você faz essa atrelado, ser microempresário, você vai poder ter uma fonte de renda sem pagar aluguel. Vai ter que investir no caminhãozinho dele, mas gera emprego. 80% dos empregos no Brasil são gerados por microempresas. E eu aprendi com a Luísa. Eu nunca mais esqueci o que você me falou uma vez. Compre do pequeno. Compre do sacolão da esquina da sua casa. Compre do supermercadinho da sua rua. Faça eu nunca mais esqueci. Você desenvolveu um comércio local. Exatamente. E essa questão, tem um outro elemento que é da segurança pública, né? Sim. Porque o lazer é um direito, a cultura, a arte é um direito. Mas uma cidade ocupada por pessoas, ela é mais segura. Muito. Uma praça desse tamanho, Imagina. se fosse vazia e mal iluminada, não era um local legal de passear. Mas se tem uma ocupação de atividades, se tem uma programação, aí sim, né, as pessoas se sentem seguras, principalmente as mulheres. Sim. Então, acho que abrir a cidade, né, é a gente também investir na segurança pública. A segurança também, apesar de segurança pública não ser objeto da performance do vereador, apesar do pessoal fazer campanha e tal, porque quem legisla sobre segurança pública é a União. Sim. Né? Mas nós temos a guarda, A lei legisla sobre guarda municipal. sobre guarda municipal. Tem alguma observação sobre a guarda municipal, sobre isso que você quer fazer? O que a gente vê, assim, a guarda municipal é uma corporação muito organizada e tem se mobilizado, né? Acho que é o único aparato assim, de segurança que fica nas mãos da prefeitura. Tem sempre uma discussão sobre armar a guarda municipal ou não. O que eu acho é que a gente tem que preparar. Primeiro a gente precisa aumentar, né, se a gente falar de contingente, porque a cidade está maior, tem uma série de demandas. Mas preparar a guarda municipal para um tratamento de cidadania, né, de segurança pública cidadã, inclusive de mulheres. A gente vê crescentemente mulheres sendo guardas municipais, né? E nós que somos mulheres, se a gente tiver uma guarda municipal homem e uma mulher, a gente sabe que o melhor é poder tratar com uma mulher. Sim. Então eu acho que pensar nisso, né? Que tipo de composição da guarda municipal, onde a gente quer que eles estejam, que abordagem vai dar, né? Num evento de jovens, num evento onde tem mais pessoas idosas. Então acho que preparar, né, esse conjunto de pessoas e para poder dar conta dos desafios que eu acho que é da cidadania. Sim. Não é chegar com truculência, né, não é chegar eu acho que a com guarda violência. tá muito bem, tá? Eu tenho visto que eles têm sido mais respeitados. Eu tenho visto também. Eu acho que eles estão num crescente. A guarda tem uma municipal de Belo interlocução Horizonte com a é Câmara. muito boa. Eles são bem organizados, assim, na forma como apresentam as demandas, sabe? Isso eu sinto que é algo bem, bem legal. Luiz, antes de te passar para as considerações finais, que o Davi já chamou Eu nem a olhei pro atenção Davi aí. hoje, Não, porque eu Davi- sabia que ele ia. Tempo voa, Davi. Vou, O Davi já Davi. está regulando ali, nós já estamos com mais de Eita, 50 e poucos minutos.
Não, vou passar, eu esqueci o que eu ia perguntar. Tudo bem, então deixa eu falar uma coisa para você. Nós do Direito em Ação, mas eu, Paula, especificamente, quero dizer para você o seguinte, que eu estarei vigilante e ao seu lado para o que você precisar. Obrigada. E eu quero deixar totalmente à disposição, porque eu não sei quais serão as demandas que virão nos próximos 4 anos, mas saiba que eu estarei aqui por você, para você, né, em prol do bem que eu sei que você vai fazer para a nossa população. E eu, de novo, falo que eu estou muito orgulhosa. Ah, que bom. Eu fico feliz de poder contar, porque vão chegar demandas Pode contar. que, né, se eu puder acionar vocês, Pode pedir acionar. Pode Não, acionar. claro, nós temos Não um só programa áudio, também leve. de auxílio jurídico que a gente, para a população de baixa renda. A Paula, gente... lá também, nós depois eu temos te projeto passo também, as ideias, assim. Mas o que eu ia falar é o seguinte: 41 vereadores, nós temos 12 mulheres. 12 mulheres. Ainda está muito pouco para o número, porque nós temos mais mulher que homem em Belo Horizonte. Sim. No entanto, a representatividade é de 25%, mais ou menos, de mulher. Então, para cada uma mulher aí, tem 3 homens ali. Tá, mas que bom que são 11, né? 12. Não, já E evoluiu. espero que não aumente tô- a não cada tô- eleição, não- porque... Eu estou Até enxergando, não era nada. eu tô enxergando o copo meio cheio, não meio Sim, vazio. mas eu tô entendeu? feliz Nós de estamos serem caminhando. 12. Eu queria ressaltar isso aqui, porque, infelizmente, o espaço político ainda é um espaço masculino e machista. Mais do que masculino, é machista. Entendeu? Então, que bom que foi uma pessoa nova, com aspirações de fazer o bem, de produzir realmente, capacitado. Né? Então conte com a gente que nós vamos estar na sua cola. Conto muito e espero voltar aqui também para fazer prestação de contas. vai. Eu acho, claro que vai ser de acordo com a sua ideia, mas está completamente portas abertas. Que bom. Totalmente portas abertas, para nós será um prazer, como sempre é. Contribui para a cidade, né? Eu acho que Sempre. também um papel, só para fechar, né? Um papel assim de um vereador é promover a articulação, encontros do setor privado, do setor público, para poder Sim. contribuir com a cidade. E o Direito em Ação, quando a gente criou o Direito em Ação, ele tinha esse foco no direito, mas mais ainda em cidadania. Olha A gente só. não preocupa só com o direito. A gente preocupa com o exercício da cidadania e da democracia. Então é esse o lugar. Até porque Parceria cidadania é a perfeita. materialização do direito. Exato. Nós estamos no Estado Democrático de Direito, que os fundamentos da República Federativa do Brasil são, um deles é a dignidade da pessoa humana e a cidadania. E outra coisa que eu quero falar também, aí é para as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Tenham o Direito em Ação também como um viés de comunicação. Porque assim como a gente pode acessar a Luísa, vocês podem nos acessar para que a gente acesse ela e vice-versa. Com né? certeza. Perfeito. Nossa, muito bom. Acho que para começar 2025, assim, né, sabendo das possibilidades, pensando a cidade nesse sentido mais amplo. Fiquei bem feliz de voltar. Que bom. E vai voltar mais vezes. Feliz ano novo para todo mundo, Para né? todos nós. E procurem a Luísa lá no gabinete dela. Gente, não, me tem sigam trabalho nas para redes ele. sociais, apareçam no gabinete, participem das nossas atividades, construam esse mandato com a gente. Isso, e nós vamos pôr todas as redes sociais da Luísa lá no comentário do vídeo também para facilitar, né? Legal. É isso aí, obrigada. Muito obrigado, Luísa. Obrigada.